sua vida. Está escrito assim, capítulo 25, versículo 24. O nascimento de Esaú e Jacó. Cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e de todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. Cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era um homem simples, habitando em tendas. Amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje? E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim, repita comigo, desprezou Esaú a sua primogenitura. Pode fechar sua Bíblia agora e preste atenção, por favor. Essa é a história do fracasso de um homem que tinha tudo para ser uma referência de um homem de Deus. Hoje, quando a gente fala de homens de Deus, a gente lembra de Abraão, a gente lembra de Isaque, de Jacó, de Davi, a gente lembra de várias pessoas, Moisés, que se tornaram uma referência de homem de Deus, pela vida que eles tiveram com Deus, e por aquilo que Deus fez através deles. E nós acabamos de ouvir aqui a história de um homem que tinha tudo para fazer parte dessa lista de heróis da fé, tinha tudo para se tornar uma referência de fé para nós hoje, tinha tudo para ser um sucesso espiritual, espiritualmente falando. Mas, no entanto, você acabou de ver que ele jogou fora tudo que ele tinha a seu favor. Como muitas pessoas dentro da igreja, tem tudo para ser um sucesso espiritual, tem tudo para ser um grande homem de Deus, tem tudo para ser uma grande mulher de Deus, tem tudo para ser uma grande referência de Deus para os seus familiares que não são da igreja, tem tudo para ser uma referência da grandeza de Deus através do seu testemunho para aqueles que não acreditam em Deus, que vivem lá fora. Mas assim como Esaú, muitos, embora tenha tudo para dar certo, embora tenham tudo para ser um grande homem ou mulher de Deus, têm fracassado na sua vida espiritual, como aconteceu com Esaú. E eu queria que você prestasse muita atenção para você entender. Por exemplo, quando a gente fala aqui de direito de primogenitura, naquela altura, no passado, os pais, antes, quando estavam presumindo que iriam falecer, as pessoas naquela altura morriam mais de velhice do que de acidentes, como acontece hoje. Então, aquelas pessoas já pressentiam que estava chegando os seus últimos dias. Então o pai, o chefe da família, o chefe daquela clã, chamava o filho mais velho, primogênito, e abençoava ele, e passava para ele não só os seus bens, materialmente falando, mas passava para ele também a sua bênção espiritual, passavam para eles a sua autoridade espiritual. Por isso, o primogênito não era apenas o herdeiro material das coisas que o pai tinha, mas era também herdeiro da autoridade sobre aquela família, passava a ser
o chefe daquela clã. E no caso aqui de Esaú, nós estamos falando de alguém que era filho de Isaac, que por sua vez era neto de Abraão. E Abraão recebeu a bênção da primogenitura direto do próprio Deus. O próprio Deus abençoou Abraão, dizendo a ele: "Se tu uma bênção". Deu aquelas 7 bênçãos que nós conhecemos na Bíblia, que deu a Abraão. E aquela bênção que Abraão carregou, que fez de Abraão um homem abençoado em tudo, está escrito lá em Gênesis capítulo 25, que era Abraão avançado em idade, e em tudo o Senhor o havia abençoado. Não havia nada na vida de Abraão que não fosse abençoado, a começar pela sua vida espiritual, pois Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão falava com Deus como uma pessoa fala com um amigo, a ponto do próprio Deus chamá-lo de amigo. Não foi Abraão que chamou Deus de amigo, foi Deus quem chamou Abraão de amigo. Tamanho era a comunhão, a intimidade que Abraão tinha com Deus. Era abençoado materialmente, se tornou rico e respeitado. Era abençoado na vida sentimental, viveu um casamento feliz, realizado. Era abençoado na sua vida em todos os aspectos. Essa bênção passou para o seu filho Isaac, que também foi marido de uma só mulher, foi abençoado na vida sentimental, foi rico, plantou na terra dos inimigos, colheu 100 vezes mais do que era normal colher, numa terra que ninguém estava colhendo nada. Os reis da terra, os reis tinham inveja de Isaac. Uma coisa é um pobre ter inveja de um rico, outra coisa é um rei, vários reis terem inveja de uma pessoa. Daí você tem a noção mais ou menos do quanto Isaac era abençoado. O rei dos filisteus chegou a ele, lá em Gênesis capítulo 26, e o rei dos filisteus, incrédulos, disse: "Olha, temos visto como o Senhor é contigo". Tamanho era a bênção de Deus sobre Isaac. E essa bênção que veio de Abraão, passou em Isaac, agora passaria para quem? Para Esaú. Mas Esaú desprezou e trocou essa bênção por um prato de lentilhas, ou em outras palavras, por uma coisa insignificante, por um aperto de momento, um momento de fome, muita fome. Ele chegou a ponto de dizer: "Eu estou aqui morrendo de fome, eu não quero saber de direito de primogenitura, eu quero matar minha fome, eu quero resolver meu problema é fome, e eu quero saciar minha fome". Assim muitas pessoas têm jogado fora tudo que Deus tem de grande para elas. Deus tem um casamento maravilhoso para realizar na vida dela, mas ela, por causa da ansiedade, diz: "Eu estou ficando velha, minha idade de gerar filhos está chegando, minha família tem me pressionado, e eu esperando aqui por um homem de Deus, quer saber? Eu vou casar com quem apareceu". Pessoas que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida material, fazer dela uma pessoa bem-sucedida, um empresário bem-sucedido, mas por uma situação de aperto, uma coisa que não deu certo, um contrato que não fechou. Às vezes, pessoal, um emprego miserável que ela perde, e ela diz o seguinte: "Está vendo? Que Deus é comigo que nada, eu não vou mais fazer corrente, eu não vou mais fazer proposta, eu não vou mais à igreja". E por uma situação de momento, um aperto de momento, ela se rende àquela circunstância. E assim, outros inúmeros exemplos de pessoas que um dia estiveram na igreja, tinham tudo para ser pessoas bem-sucedidas em tudo, porque Deus não quer negar nada a ninguém, mas elas simplesmente, por qualquer coisa, venderam sua bênção, venderam o direito de ser filhos de Deus, venderam o direito de ser cheio do Espírito Santo, de se tornar no futuro, porque as coisas de Deus não acontecem da noite para o dia, mas no futuro se tornar uma referência de Deus para os seus filhos. Hoje, pelo contrário, se tornar uma referência de incredulidade, porque os filhos viram o seu pai, a sua mãe virar as costas para Deus. Como que um dia esses filhos poderão crer no Deus que os seus pais lhe viraram as costas? Então,
muitos, infelizmente, têm vendido a sua primogenitura. Esse prato de lentilha, o diabo tem oferecido uma solução passageira. Como Deus faz questão de dizer aqui na Bíblia, olha só, ele comeu, bebeu, levantou e saiu. Em outras palavras, encheu a barriga, foi embora. Mas já não tinha mais a bênção do que? Primogenitura. O problema foi resolvido, foi. Mas o problema que ele conquistou foi muito maior do que o problema que ele achou que resolveu. E você não ouve mais falar de Esaú, a não ser lá em Malaquias, quando Deus fala que odiou Edom, que é Esaú. Lá em Hebreus, quando fala que ele desprezou por um repasto a sua bênção, a sua primogenitura, Hebreus capítulo 12, e mais nada. Agora, e Jacó? Jacó, ele herdou tudo que o seu irmão desprezou. E por isso que hoje, quando a gente vai falar com Deus, a gente fala, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando a gente fala Deus de Israel, Israel é Jacó, porque Deus o abençoou de tal maneira que até o nome dele mudou, porque ele era trapaceiro. Antes de receber essa bênção, ele era enganador, porque o nome Jacó significa enganador. Mas olha só, um enganador, um trapaceiro, mas que estava com seus olhos na bênção que o irmão, que não era enganador e trapaceiro, desprezou. Às vezes, pessoal, olha para mim, por favor. Há pessoas que estão na igreja que não são enganadoras, não são trapaceiras, são pessoas corretas, mas despreza as coisas espirituais. Aí o que acontece? Chega na igreja uma pessoa viciada, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que vive no adultério, na prostituição, mas que entra por aquelas portas e diz o seguinte: eu sou Jacó e eu quero deixar de ser Jacó. Olha para essas histórias e diz o seguinte: eu quero deixar de ser um fracasso espiritual, eu quero me tornar um homem de Deus. E acabam recebendo a bênção que Deus era para dar para muitos que estão na igreja certinhos, corretinhos, mas que desprezam as bênçãos espirituais. Desprezam. E estão sempre dentro da igreja se vendendo a tudo que o diabo oferece. Você sabe, cada pessoa tem um preço. E o diabo paga o preço que for para ela se vender. Jó, leia o livro de Jó e você vai ver. A Bíblia fala que o diabo se apresentou a Deus e disse para Deus: olha, ele é temente ao Senhor por causa das coisas que o Senhor dá a ele. O Senhor tem cercado a família dele, abençoado ele. Deixe de proteger ele e o Senhor vai ver se ele não vira as costas para o Senhor. Deus deixou o diabo tocar nele para mostrar que Jó não ia se vender, porque Deus sabia que Jó não tinha preço, não ia se vender. E ele passou por um inferno, perdeu tudo, mas não perdeu sua fé. O diabo ofereceu vários pratos de lentilhas para ele, mas ele recusou. Em outras palavras, eu posso perder tudo, mas não vou me vender. O mesmo aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. O mesmo aconteceu com tantos outros homens de Deus, que o diabo veio com várias ofertas para eles se venderem, mas eles não se venderam. Mas também a Bíblia mostra que, como Esaú, outros se venderam, como foi o caso de Sansão, que tinha um voto com Deus, era uma pessoa consagrada a Deus, desde o ventre dos seus pais, tinha tudo também para ser um grande homem de Deus, como foi durante o tempo em que manteve o seu voto, mas por causa de uma paixão, por causa da paixão de uma mulher que levou ele à morte, ele se vendeu, traiu o seu voto com Deus, para não trair, ou para não perder a paixão de uma mulher que estava com ele por interesse. E outros inúmeros exemplos, como foi o caso de Salomão. Tinha tudo, tinha sabedoria que nenhum homem teve, tinha riqueza que nenhum homem teve, tinha os ensinamentos do homem com o segundo coração de Deus, que era o pai dele, Davi, o exemplo de Davi, o pai dele. Mas as mulheres que entraram na sua vida corromperam o seu coração e ele se vendeu a sua comunhão que ele tinha com Deus, vendeu a bênção que ele havia herdado do pai,
para satisfazer o coração daquelas mulheres. Se vendeu pelas mulheres, e não foram poucas, porque o diabo dá tudo que você quer para você vender pela sua salvação. Ele paga o preço que você pedir, ele paga o preço, só que você sabe, a conta depois sai mais caro. Judas se vendeu por 30 moedas de prata, e o dinheiro que ele recebeu, que ele se vendeu, serviu para comprar o terreno aonde ele foi sepultado depois de ter cometido suicídio. Então, o que o Espírito Santo está fazendo? Ele está querendo abrir os seus olhos. Como nós hoje falamos que iríamos lavar os olhos, para você não se deixar corromper por um escândalo, por uma pedra de tropeço, por uma decepção com alguém que você admirava, para você não fazer dos seus olhos um juiz, julgando, condenando quem quer que seja, e não só para você não deixar os seus olhos venderem a sua alma, você não ser vendido pelos olhos. Esaú olhou para aquele prato de lentilha e disse, em outras palavras, que aquele prato de lentilha era mais importante e mais valioso que a sua primogenitura. Eva olhou para aquela fruta, aquele fruto, e pelos olhos ela vendeu a sua comunhão com Deus. Deus andava com Adão e Eva todos os dias no jardim, não faltava nada para ela, mas os olhos fez ela vender toda aquela comunhão que ela tinha com Deus, aquela vida que ela tinha no paraíso, por uma fruta, por uma curiosidade. Entende isso? Então, nessa oração que nós vamos fazer, você vai colocar uma gotinha desse soro que nós consagramos nas suas pálpebras. Olhem para mim, por favor. E você vai falar, meu Deus, não deixe eu ser enganado pelos meus olhos. Eu não quero vender a minha salvação. O que o Senhor tem de maravilhoso para fazer, não só na vida material, não só fisicamente falando, mas sobretudo na minha vida espiritual, na eternidade contigo. Eu não quero trocar isso por nada. Ainda que o diabo me ofereça o mundo inteiro, como fez com Jesus, ofereceu toda a glória do mundo. Jesus disse para o diabo, eu não estou à venda. E não aceitou a glória do mundo todo para ele, em troca da sua salvação. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.